Fala pessoal, tô iniciando mais um vídeo aqui pra gente falar sobre mais um Kage no universo de Naruto e saindo dos Tsutsukages. A gente finalizou o vídeo sobre os Tsutsukages, agora a gente vai passar para os Haikages e a gente tá quase finalizando esse vídeo, essa seleção de Kages de Naruto. A gente já fez dos outros Kages, só falta do Haikage e do Hokage. Então vamos passar aqui pro primeiro Haikage do universo de Naruto, que no caso é o primeiro A, um dos seres mais importantes que anexou o País do Relâmpago, a Aldeia da Nuvem. E é claro, né, os seres e renomes mais importantes para a aldeia de Kumogakure. Mas é claro, já peço que você já dê seu likezão, que ajuda demais esse canal a crescer. Cada like ajuda o canal a crescer cada vez mais, então peço que você já deixe seu like aí. Então vamos falar sobre esse primeiro Haikage? Bora lá! O primeiro Haikage nasceu durante o período dos estados combatentes, onde cada clã era contra cada clã e a taxa de morte era muito grande. E é claro, ele viveu até sua adolescência e seu crescimento, já que provavelmente ele pertenceu a um clã muito poderoso. E as características do clã que o primeiro A pertenceu era de ter uma força sobre-humana e ter seu corpo envolto em uma armadura de relâmpago, coisa que foi passado pelos seus sucessores, que no caso foi o segundo A, e o terceiro A e o quarto A, que também tiveram essa mesma armadura de relâmpago. Ele provavelmente era um ser muito poderoso, mas também era um ser totalmente diplomático. Ele gostava mais da diplomacia. Uma prova disso é que simplesmente ele estava ali ligando ali, tentando acalmar a situação durante a primeira reunião dos 5 Kages, mas ele também se indignou com as falas do Kazekage quando exigiu que cada aldeia contribuísse para a aldeia da areia, já que ele já tinha uma besta, então ele só queria uma parcela de terras, coisa que o primeiro Haikage se sentiu incrivelmente chocado pela essa proposta do Kazekage, e ele obviamente não gostou nem um pouco dessa atitude do primeiro Kazekage. Também vai se destacar que ele era um ser extremamente orgulhoso, e ele também tinha aquela clássica ideia de um Kage não abaixar a cabeça perante o outro Kage, se manter nessa postura, coisa que foi passada pelos seus sucessores, que no caso foi o segundo, o terceiro e o quarto, que também tinha aquela ideia de não abaixar a cabeça para ninguém. Ele falou isso para o Hashirama, que não era devido de um Kage se prostrar diante dos outros Kages. O Hashirama fez isso para agradecer a todos os Kages estarem ali presentes, e ele também se sentiu muito comovido quando o Hashirama disse que eles estavam trilhando o caminho para o futuro, que no caso era uma aliança entre as nações, assim a fim de conseguir uma paz melhor entre elas. O primeiro Haikage ele morreu antes da primeira grande guerra de Naruto, e provavelmente ele morreu ali quando já estava numa certa idade, e ele controlava essa aldeia incrivelmente bem. Provavelmente o período em que a Aldeia da Nuvem teve ali um seu período para ali como seu mandato incrivelmente bem foi com o período do primeiro Haikage. Só depois do período do segundo que as coisas começaram a se desandar, não fora da aldeia, mas dentro dela. A aldeia em si estava intacta durante o período do primeiro Haikage. Ele, antes da reunião dos 5 Kages, onde as bestas foram divididas, onde ele conseguiu uma das bestas mais poderosas, que no caso é o Hatibi e o Duas Caudas, que no caso era o Matatabi, ele fez uma expedição liderado pelo irmão Ouro e Prata para capturar 9 Caudas. Eventualmente eles acabaram falhando, já que o irmão Ouro e Prata acabaram sendo devorados pela Kurama, coisa que a Aldeia da Nuvem acabou falhando nessa captura dessa besta, que no caso era a Raposa de 9 Caudas, que foi liderado por ele. Ele criou a aldeia do País do Relâmpago, né, e viveu durante esses períodos, e é claro, ele também cedeu parte das terras do Vale da Nuvem Relâmpago para o clã Yotsuki, que eles são responsáveis por guardar o segredo da Aldeia da Nuvem. Eles conhecem várias técnicas, inclusive vários segredos que envolvem a Aldeia da Nuvem, que só os mais importantes sabem, mas o legado de todos os membros que nascem naquele clã é guardar esse segredo todos os membros do clã possuem com relação ao Haikage e à Aldeia da Nuvem, já que esse foi um pacto do primeiro Haikage com eles cedendo a terra do Vale das Nuvens e Relâmpago. Assim eles fizeram esse pacto. Ele também foi um dos seres de grande renome e muito poderoso mesmo. Creio que naquela reunião dos primeiros Kages, ele era um dos mais rápidos, sim. Ele era um dos mais rápidos Kages. Inclusive, não só entre os mais rápidos, mas entre os mais rápidos Haikages. E por que eu digo isso? Se você reparar bem, todos os Haikages apresentaram, tirando o Naruto, todos eles apresentaram a técnica do escudo de relâmpago. No caso, o envoltório de relâmpago, que tornava ele incrivelmente rápidos. O quarto, o terceiro tinha provavelmente ele, o segundo também tinha essa habilidade. E só que tu reparar bem, o corpo dos outros Haikages, tirando ele, é incrivelmente robusto, logo provavelmente prejudicava em sua velocidade, apesar de ser incrivelmente rápidos como o relâmpago, e é claro, isso dificultava um pouco sua velocidade de ter um corpo incrivelmente grande. Já se tu reparar bem no corpo do primeiro Haikage, ele é incrivelmente esguio, não é tão forte como os outros Kages, então dava para se considerar de que ele era um dos mais rápidos em requisito velocidade, já que ele não tinha tanta massa física. Porém, por outro lado, ele atuava provavelmente com sua velocidade.
Sim, ele era tão veloz, mas tão veloz mesmo, que só com sua velocidade era capaz de derrotar o inimigo. Era quase como no piscar de olhos, como um relâmpago mesmo. E devido a seu tamanho e sua capacidade de se locomover como um relâmpago, tornava ele um dos Haikages mais rápidos no universo de Naruto. Ele governou durante o período antes da primeira grande guerra de Naruto e ele faleceu de uma forma misteriosa, não sabemos como, mas a princípio, provavelmente, ou ele foi assassinado durante os períodos da primeira grande guerra de Naruto, ou ele provavelmente morreu de velhice durante os períodos do primeiro e assim passou para o seu discípulo, que no caso era o segundo A. E vale se destacar também que o legado dos A foi originado por ele, ou seja, ele iniciou os A que passou até o quarto A, que só foi mudar do quinto Haikage, que no caso era o Darui. Em habilidade, gente, eu não consegui encontrar quase nada de habilidade dele, mas eu vou selecionar aqui algumas habilidades básicas que ele possuía, provavelmente ele possuía no caso. O único elemento que ele apresentou foi o elemento relâmpago, já que não foi mostrado muito sobre ele, mas de quebra por ser escolhido como Kage e o fundador da aldeia de Kumogakure, já que a marca registrada é o elemento relâmpago da própria aldeia, dá para se perceber que ele era um dos melhores usuários desse elemento na sua época. Armadura de relâmpago. Essa habilidade consiste em todos os Haikages se moverem como relâmpago e ter uma defesa incrivelmente impenetrável de defesa de relâmpago, onde nada poderia acertar eles, já que eles se voltavam como um relâmpago que nada penetrava essa defesa dele. Clone de relâmpago. Essa aqui é uma habilidade de clone das sombras de relâmpago que provavelmente ele tinha, já que ele era provavelmente um dos maiores usuários de estilo relâmpago no universo de Naruto. Deslocamento instantâneo. Ele provavelmente tinha a capacidade de se deslocar instantaneamente, já que ele tinha a capacidade do relâmpago, não é que ele se movia que nem um relâmpago. Então, obviamente, é um conjunto de habilidades que ele apresentava com velocidade. Relâmpago reto. Assim como o terceiro e o quarto Haikage tinham aquele relâmpago direto, ele provavelmente também tinha, que é um soco incrivelmente letal, que pode ou nocautear o inimigo ou acabar matando ele só com um soco. E isso é devido à sua velocidade, já que, como ele era um dos mais rápidos, só com um soco numa velocidade incrivelmente alta poderia acabar matando o inimigo. Ele tinha também o relâmpago reto. Lariat. Assim como todos os Haikages apresentaram, ele também tinha o Lariat, que é um ataque com um Muki, onde ele acaba acertando o inimigo entre o braço, que acaba sacando a cabeça do inimigo ou acaba matando ele. É difícil, quase que impossível escapar de um Lariat, e essa técnica só é realizada com uma velocidade incrivelmente alta, onde você acaba destruindo o inimigo, todos os órgãos do inimigo, só com um único Lariat. Ele provavelmente também tinha essa habilidade. Invocação. Ele tem a capacidade de invocar, já que ele invocou Naruto e as outras bestas junto com os outros Kages do plano da Kaguya, e provavelmente ele também tinha invocação, que essa é uma técnica que ele utilizou, que nós não sabemos se ele tem outra técnica de invocação com algum animal ou contrato de invocação, mas invocar nós sabemos que ele possui. Técnica de caminhar aquático. Por ser um Kage, a gente espera que ele saiba essa técnica, que é a capacidade de todo ninja de andar sobre as águas. Lariat duplo. Provavelmente ele também tinha essa técnica junto com o Lariat, e ele produzia provavelmente ela, não é? Que é um ataque incrivelmente letal junto com o segundo Haikage, que se tornou eventualmente o segundo Haikage. As curiosidades sobre o primeiro Haikage: ele nasceu em 1 de setembro e seu tipo sanguíneo era O. Uma das grandes curiosidades é que ele, toda fala que ele diz, ele sempre termina em Yo. Quem fala Yo é provavelmente o Killer Bee. Então eu teorizei que provavelmente ele seria um rapper, velho. Imagina só um Haikage rap como o Killer Bee. Seria uma junção do quarto Haikage com o Killer Bee, já que ele era também bastante sério. E essa seriedade passou para os outros Haikages, que passou também para o quarto Haikage. Então ele é uma mistura ali de Killer Bee. Imagina um Haikage rap, velho. Se tu reparar bem na fala dele, ele também provavelmente tá ali, certo, rimando, mas não só rimando, não, é mais como uma fala ali dele mesmo, só que com uma parte de rima. Ao menos eu teorizei isso quando escutei ele falando. Ele também tinha o costume de sempre cruzar seus braços quando fazia qualquer coisa. Era um costume e um hábito do primeiro Haikage. Ele é o Haikage mais esguio no universo de Naruto e provavelmente um dos mais altos. Ele também é um dos mais magros Haikages e provavelmente tinha um relâmpago incrivelmente alto. Ele foi responsável por fundar a Aldeia da Nuvem e também ele foi o responsável por criar a primeira seleção de Jinchurikis na Aldeia da Nuvem, selecionando os Jinchurikis para o 8 e para o Duas Caudas. O nome do seu clã é desconhecido, mas provavelmente ele era o líder do clã que gerou a aldeia de Kumogakure. Inclusive, esse clã é incrivelmente tão poderoso que essa técnica de relâmpago que é passada, provavelmente ele também possuía. Inclusive, era um dos Haikages mais rápidos daquela reunião. Ele era um dos Kages mais rápidos durante a primeira reunião de Kages no universo de Naruto.
する行為じゃねえよ、それはよ。 Mas é claro, se você gostou desse vídeo, foi bem pouquinho porque não tinha tanta coisa do primeiro Haikage. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal, que é muito importante. Obrigado por tudo, valeu e tchau.